De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite. Estamos aqui sempre debatendo um tema de seu interesse. E você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E este programa e todos os outros que já foram ao ar, você pode rever lá no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Doutora Francinês Linhares, que é da Vigilância Sanitária, é coordenadora técnica de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Goiânia e que tem a responsabilidade para certificar, regular e fiscalizar as clínicas de estética. A gente vê aí que tem muitos profissionais irresponsáveis, obviamente, porque não são qualificados para tal, que tendem a fazer procedimentos que é tipicamente especialista. Como é que a Vigilância Sanitária está atuando para combater isso, doutora? A Vigilância Sanitária tem um trabalho de fiscalização rotineiro. Né? Existem alguns tipos, a vigilância separa alguns tipos de modos de trabalhar, de ações. Ou atendendo denúncias, né, que a gente recebe denúncias tanto da população, a gente trabalha em conjunto com o Ministério Público, com a polícia. Alguém então, liga lá e fala, olha, tem alguém ali, uma clínica ali de limpeza de pele que está fazendo lipo. Na hora, exato. Muito. Parece que tem até uma máquina agora aí que eles estão comprando no mercado negro e usando. Tem várias máquinas, né, que funcionam para tipo várias de coisas. profissional que não é médico que tenta fazer esse tipo de coisa? Bem, depende da estética que a gente está falando, né? Porque quando eu falo de uma limpeza de pele, basta um curso, um curso que faz até online. Sim, mas né? limpeza Mas de eu pele, estou falando, vamos aumentando. O cara põe uma estética para limpeza de pele, sei lá. Aí, de repente, começa a ter uma demanda, aí vem a questão da conscientização da população. Eu começo a fazer algum enchimento. Nossa, eu vi um aparelho que promete tirar a gordura localizada. Esse produto aqui, deixa eu ver se eu dou conta de falar esse nome aqui. Polimetilmetacrilato, o Metacril. Esse o PMMA para preenchimentos, tem muita gente usando isso aqui. O doutor vai poder falar isso melhor, mas a gente encontra muito nas clínicas de estéticas. A gente está falando clínica, mas eu vou chamar também de estabelecimentos de beleza, né? Porque parece que clínica é aquela coisa de médico. Hoje em dia, estética está podendo ser feito por outros profissionais. Quem avisa para a gente, quem conta, quem determina qual profissional que é capaz de fazer, como eu disse, é o conselho. Vigilância vai lá para fazer uma auditoria dessa documentação, ver se está legal aquele profissional. Se não tiver, nós vamos interditar, nós vamos avisar para o conselho, nós vamos chamar a polícia, aí é outra história. Mas a vigilância vai olhar a parte técnica, a parte de estrutura física, de processos. Mas chega lá num salão lá de beleza lá e encontra máquina de fazer lipo. Tá, se ela tiver, vamos lá, se ela tiver num local adequado, depende muito da máquina. Tem máquina que é uma massagem, como se fosse uma massagem manual, ela está fazendo a massagem através do equipamento. Primeira coisa, todo equipamento de estética é considerado de saúde pela Anvisa. Então, na hora que a gente pega a documentação daquele equipamento, lá define quem que é o profissional que pode executar, né? Justamente pelos riscos. E a vigilância trabalha em cima de riscos. Então, se é um equipamento que vai provocar queimadura, ou que lá está escrito claramente que é um profissional de saúde, nós vamos exigir o profissional de saúde. Ah, não tem. Tem a menina que é a cabeleireira e que está lá fazendo. Porque ela... Acabou, o pessoal vamos de fisioterapia. Tem clínica de fisioterapia que faz fisioterapia e tal. E, em geral, vem lá os procedimentos indicados pelos médicos. De um modo, muitas vezes, não é da área de cirurgias plásticas, mas tem médico ortopedista que manda fazer para fazer lá, alguma reabilitação. Exatamente, né? Tudo bem. Aí chega lá com a receita médica e ele aplica e certo. tal. Mas às vezes o cara resolve fazer algum procedimento estético, que não é próprio, por exemplo. Que não é próprio da fisioterapia. Primeiro, quem determina se é próprio ou não, volta a repetir, é o conselho. Vigilância vai lá, sim. Cheguei lá, o conselho diz que aquele fisioterapeuta pode fazer, eu não vou interferir, vigilância não interfere. Aí a vigilância vai fiscalizar o quê, então? Vou fiscalizar estrutura física, fluxo, se o equipamento, ou os aparelhos, ou insumos, ou produtos estão dentro da norma da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Okay. Se então, eu não é tenho caso dúvida... da vigilância, por exemplo, você tem um médico que é só cirurgião e não fez cirurgia plástica, mas ele é cirurgião e resolve fazer um procedimento na casa dele. Sim. Ou no apartamento do hotel. Aí nós estamos preocupados com o local.
O conselho vai determinar se o médico pode fazer, como o doutor disse, ele precisa estudar tudo aquilo. A vigilância Aí não faz análise de fiscalização currículo. do conselho. A gente trabalha regional de muito em medicina. conjunto. Porque se eu vou num local, olha só, eu vou num local que eu vejo que lá tem procedimento de aplicação de toxina botulínica, que a gente sabe quem pode fazer. A gente tem que saber quem pode fazer. E eu chego lá, eu vejo que tem um profissional que não pode, eu vou acionar o conselho, eu vou acionar a polícia. E eu vou. Tem essa ação proativa. Não, a ação também. Nossa é imediata. A gente pode fazer uma coisa que. Se tiver um médico fazendo cirurgia interdito, na casa dele, não, na casa é a polícia, mas não, Deus me livre, mas no estabelecimento. Não, mas fecha o estabelecimento. O Dr. Bumbum lá fazia cirurgia na casa dele? Por que ninguém sabia, você viu? Hotel. Porque a vigilância não vai em residência. Aí é uma relação do paciente com o profissional. Não, mas se alguém denunciar, a vigilância na pode hora, sim, e fecha, interdita na hora. Se eu chego num salão de beleza, que eu vou lá para olhar a questão do salão de beleza e vejo que tem um procedimento estético que não pode ser feito ali, imediatamente, aí é uma ação imediata, é interdição. A gente manda parar aquela atividade até que se resolva. A gente não vai falar, eu vou te dar um prazo para você provar. Não, para e depois a gente vai ver. A vigilância é muito brava nesse aspecto. Tá, mas mesmo um hospital, se um hospital lá é um hospital de olhos, aí você chega lá e encontra equipamentos de cirurgia plástica. Não tem um equívoco aí? Tem. Aí a gente vai fazer essa auditoria documental, né? Cadê o responsável técnico disso? Né? Nós vamos pedir para eles apresentarem. Não apresentando, vai interditar a atividade ou o hospital. Aí vai depender de cada caso. Ok, né? Eu vejo aqui o Dr. Sérgio Augusto, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Goiás. E a gente falava aqui em off, mas em cada estado existe uma sociedade brasileira de cirurgia plástica e existe a Sociedade Brasileira Nacional, não é isso? Sim, então existe o presidente digamos, do Brasil todo, que eu atualmente do Rio Grande do Sul, nível externo, que congrega todos os estados que existem os seus escritórios regionais. Alguns estados com um número de cirurgiões plásticos muito pequenos, eles não têm uma regional formada, mas eles pertencem ao quadro. Atualmente então, são 19, se eu falar. Sim, nós somos 19. E aí cada estado tem o seu presidente, que a gente tem, entre aspas, uma certa independência, mas nós trabalhamos em conjunto, não só com as outras regionais, que somos regionalizados, então aqui nós temos a Regional Centro-Oeste, tem a Regional Sul, e ao mesmo tempo em comum acordo com o nosso presidente. Ok. A sociedade fiscaliza também as clínicas? E muito. Fiscaliza a atuação e a invasão que a gente chama da especialidade. Infelizmente, assim, com a alteração... Quando vocês percebem que algum médico está atuando na área de vocês sem ter a devida qualificação, qual o procedimento, qual a ação de vocês? Não só nós da cirurgia plástica que fazemos muito esse serviço de vigilância, quanto a população também pode ser feito, pode fazer isso. Assim, ao médico é permitido que ele faça qualquer procedimento, ele não vai ter defesa na complicação. Então, para que você faça algum tipo de procedimento, no caso da cirurgia plástica, é necessário que você realmente seja especialista, que é o que nós já acabamos de discutir da formação médica. Então, um médico, um clínico geral, não está proibido legalmente de fazer um procedimento de cirurgia plástica? De outro procedimento, ele não está. Mas numa complicação, ele não vai ter como se defender desse ato, porque ele não tem a especialidade dele. Agora, o profissional, a invasão de quem não é, então isso seria o não especialista. Então, é exercício irregular da medicina. Agora, o exercício ilegal é a invasão que teve, depois da alteração da lei do ato médico no governo da Dilma, que outros profissionais que não são plásticos passaram a fazer a cirurgia plástica. E métodos não só de preenchimentos, como nós vimos no caso do Dr. Bumbum, que é o PML, o Metacril, quanto, infelizmente, procedimentos cirúrgicos. Então, assim, contra esses profissionais não tem como nós denunciá-los ao Conselho nosso de Regional de Medicina, porque a gente só denuncia médico. Então, o que a gente tem que fazer? Isso que a doutora acabou de falar, denunciar junto à Vigilância Sanitária, a polícia. Ministério Público, né, doutor? Isso. E peço que a população também faça isso, ao perceber que aquele médico não seja, ou médico ou não médico, não seja especialista da área, que realmente questione e denuncie. Porque é a partir daí que a gente vai evitar essas complicações, que infelizmente no Brasil as coisas acontecem para depois se tomar providência. Ok. Então, o telespectador aí é bom, acho que é uma informação importantíssima para nós. Aliás, todas são muito importantes, mas essa me parece de particular interesse, que o médico, muitas vezes ele não é especialista e pode se aventurar e fazer cirurgia plástica. E nesse caso, ele não está legalmente, ele não está cometendo um crime, não estaria cometendo um crime.
mas ele estaria fazendo um exercício irregular porque ele não tem especialidade. Se tiver complicação, ele não consegue atuar. E aí, nesse caso, então, a melhor forma dele evitar isto, nós vamos ver daqui a pouquinho, para ele não correr maiores riscos na hora de fazer a escolha de uma cirurgia plástica. Daqui a pouco a gente volta.